gente, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, apesar do capitalismo. Sejam bem-vindos ao canal Marx por Ela e hoje a gente vai tratar de um assunto que é super polêmico. Vamos falar de ditadura do proletariado. Esse conceito, essa noção, essa categoria que se desenvolveu dentro do pensamento por Marx, né, pensamento do Marx, e ao longo da tradição marxista foi alvo de várias polêmicas, vários debates, várias discussões, né? Inclusive os detratores do marxismo usam bastante essa noção para atacar o pensamento revolucionário. E até os dias de hoje essa questão, né, se coloca em discussão. Hoje, muito mais uma perspectiva de ainda é possível a ditadura do proletariado, enfim. Então, a gente, né, tem aí nas mãos uma discussão super importante e que merece ser encarada, né, de frente. Bom, mas para começar o nosso papo, a nossa discussão aqui, eu quero deixar claro, antes que venham aqui, né, os comentários, né, de desagravo ao vídeo. Bom, pessoas, meu objetivo aqui não é construir um conceito de ditadura do proletariado. Eu não vou aqui tratar, né, de delimitar as noções que fundamentam o conceito de ditadura do proletariado no pensamento de Marx. Então, primeira coisa, se vocês vieram até aqui esperando que isso seja, né, a conclusão, o coroamento final desse vídeo, vocês já, né, não vão se satisfazer com a conclusão a qual nós vamos chegar. Então, não vou fazer isso. E por que eu não vou fazer isso? Bom, vocês vão perceber ao longo da nossa trajetória junto que eu muito pouco irei tratar de conceitos no pensamento do Marx. Muito pouco tratarei de categorias no pensamento do Marx. E por que eu não vou ficar aqui construindo conceitos e categorias com vocês? Porque eu quero muito, né, resgatar uma noção de construção, de processo, né, das múltiplos elementos que constituem uma determinada ideia, ou como aquela ideia ela expressa o movimento real. E quando a gente conceitua, quando a gente categoriza, muitas vezes a gente cristaliza esse processo. Não significa, gente, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que eu estou aqui dizendo que categoria não serve para nada, conceito serve para nada. Não é isso, não é isso, não é isso. Vocês vão ver que eu curto muito falar de noções políticas no pensamento do Marx. É o que eu mais me dedico a estudar, enfim. Então, esse tema vai aparecer um tantão aqui. E quando a gente vai tratar de política, do pensamento do Marx, e aí a gente vai aprofundando isso ao longo do tempo, a gente vai ver que conceitos muitas vezes não nos ajudam muito, na verdade, limitam a nossa compreensão do próprio processo. Então eu não sou muito afeita a ficar aí categorizando as coisas, beleza? E talvez vocês se convençam disso ao longo do tempo, nas discussões que a gente forem fazer, tá bem? Eu quero que vocês se convençam, inclusive, de pararem de catar conceito, né, e definição no pensamento do Marx e acompanhem aí o processo. Belezinha? E para falar de ditadura do proletariado, importante destacar, vocês viram que o subtítulo deste vídeo é Origens. Então vejam, este não vai ser o único vídeo sobre ditadura do proletariado que vocês vão ver por aqui. Na verdade, vai ser o primeiro de alguns, né? O nosso objetivo hoje é pensar como que essa noção foi se desenvolvendo, foi se construindo ali dentro do pensamento do Marx. Então, a gente vai voltar nos primórdios, por assim dizer, quando ainda não existia ditadura do proletariado e como é que surgiu esse termo ali na elaboração dele. Então a gente vai ver esse antes e depois, esse caminhozinho. E depois a gente vai ver como é que isso vai se desdobrando nas elaborações específicas dele, nos seus
programas políticos, enfim, nas suas propostas, né, de luta e organização da classe trabalhadora. Então, a gente vai ter momentos aqui para a ditadura do proletariado, beleza? Mas o vídeo de hoje é voltado para a gente entender como é que esse negócio surgiu, por que Marx decidiu pensar em ditadura do proletariado. É porque Marx é um autoritário? É porque Marx tem, né, ali na sua personalidade, uma tendência a ser ditador? Não, não tem nada a ver com isso, certo? Na verdade, é a própria realidade que impõe a ele a refletir isso, a pensar, né, nessa questão especificamente. E para isso a gente precisa voltar no momento mais privilegiado de todos, que é um processo revolucionário. O Marx ele só pode pensar a ditadura do proletariado numa revolução, certo? E diferente do que várias pessoas acham, Marx participou sim de uma revolução. O Marx interviu sim num processo revolucionário. Vitorioso? Não. Mas ele estava lá na disputa. E não só de longe, como espectador, né, como aconteceu durante a Comuna de Paris, que ele estava distante, ele estava lá na Inglaterra acompanhando os desdobramentos da Comuna. Ele estava lá em loco e intervindo mesmo, tá? Ele fazia parte de uma organização política e intervia no processo, enfim. Bom, vocês já me viram falando disso aqui mais de uma vez e vão ver várias outras. Eu não me canso de falar disso. Eu vou falar de 1848 novamente. E hoje, com foco nessa belezura aqui, que é a Nova Gazeta Renana. Vocês estão vendo que a minha edição tá super sambada, tá? Ela foi o meu objeto de estudo, de reflexão ao longo do meu mestrado. Por isso, ela tá toda assim, marcadinha, toda suja, ó, toda descolada. Mas eu tenho muito orgulho disso aqui. E, como eu disse, sou muito apaixonada nesse negócio aqui. E o que é isso, né? Para quem não conhece. Isso aqui é o jornal que o Marx editava ao longo de 48 e 49, durante o processo revolucionário, na cidade de Colônia, que fica na região da Renânia. Calma aí que agora... Enfim. E ele acompanhou, dia após dia, todo o desdobramento político, não só na Alemanha, como em outros países ali da Europa. Porque esse processo revolucionário, ele varre a Europa, como eu já disse para vocês. Ele começou lá na Itália, em janeiro, chega na França, em fevereiro, chega na Alemanha, em março, e se desdobra ali em todo aquele território que hoje chamamos de leste europeu. Esse pedaço, inclusive, geograficamente, era muito diferente, né, a sua conformação do que nós conhecemos hoje. Então, você tinha ali vários povos que ainda não tinham se conformado, enquanto, né, que não tinham ainda conquistado o seu território e conformado o seu estado autônomo. Caso, por exemplo, dos tchecos, né, então não existia Tchecoslováquia, que depois virou República Tcheca, enfim. Eles estavam ali sob o domínio do Império. Então, mas esses povos, eles também entram num processo revolucionário. Tem um livro do Rosdolsky, muito interessante, chamado A História dos Povos Sem História. E, enfim, que ele vai tratar das elaborações do Engels sobre esses povos, porque existem, né, o acompanhamento, o desdobramento do processo de luta nesse período específico nos artigos assinados pelo Engels. Vocês devem conhecer esse jornal a partir dessa publicação aqui, ó. Qual que é a diferença desta publicação da Expressão Popular para esta publicação aqui da Eduque,
né, que é da PUC São Paulo. Bom, a tradução é a mesma. A tradução foi feita pela Lívia Coutrin, mas a publicação da expressão popular ela é feita em 2 volumes, né? A gente tem um volume com os artigos assinados pelo Marx e artigos sem autoria definida, que não foram assinados por ninguém, e um volume só com os artigos assinados pelo Engels. Essa publicação aqui da PUC foi a primeira em português e ela só tem os textos do Marx e esse sem assinatura definida. Então, é como se essa versão aqui fosse só este voluminho aqui. E vejam, essa é uma obra do Marx que foi esquecida, relegada, né, às catacumbas do passado, assim. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar muito pouco autores que se dedicaram a estudar a fundo essa obra, o conjunto desses artigos, na verdade, né? Porque não é bem uma obra acabada, são artigos de jornal cotidianos, mas que merecem toda a nossa atenção, como eu disse para vocês, porque é o Marx analisando um processo revolucionário gigante. Então tem análise aqui da Alemanha, tem análise aqui da França, enfim, coisas maravilhosas. De conhecimento nosso, tem o livro do Fernando Claudin, né, que tinha aí uma edição em espanhol, mas há muito tempo publicou uma versão desse livro em português, então tem aí. E além dele, a gente vai ter muito poucos, né? A gente vai ter um livro do Rezanov, que vai falar sobre esse período. A gente vai ter um livro de um vietnamita chamado Van Tal, que ele escreve em francês, um livro, uma análise da Nova Gazeta Renana. E de fôlego é isso. Porém, contudo, todavia, é importante a gente fazer essa menção aqui. Os revolucionários russos, Lenin, Trotsky, conheciam isso aqui. E essa obra ela foi muito importante para a reflexão deles, para o processo russo. Não só para o próprio entendimento do processo revolucionário, mas também sobre como fazer jornal, tá? Os jornais publicados ali pelos bolcheviques tinham a Nova Gazeta Renana como um modelo. Importante isso. E quem conta isso para a gente é o Trotsky na biografia da vida dele, no Minha Vida. Tem um momentinho lá que ele vai contar sobre isso para a gente. Bom, mas meu objetivo aqui não é ficar falando da Nova Gazeta Renana, tá, gente? Se dependesse de mim, a gente ia continuar aqui falando. Meu objetivo aqui é falar de ditadura do proletariado. E o que isso tem a ver com esse negócio aqui? Bom, tem tudo a ver com esse negócio aqui. Mas para falar de ditadura do proletariado, aí, além da Nova Gazeta Renana, a gente tem que vir para a luta de classe na França. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a luta de classes na França é um conjunto, né, de artigos. Vocês já viram ali que os capítulos, na verdade, se constituem como artigos. E esta foi uma iniciativa de construção da Nova Gazeta Renana Revista. A luta de classe na França tinha esse nome originalmente. Vocês acham essa informação nas biografias do Marx. E a ideia era fazer uma espécie de síntese, né? Assim, um apanhado reflexivo do processo revolucionário. Acabou que ele não foi publicado, né? Por conta das censuras e da vitória da contra-revolução, a gente vai falar disso já já. E depois nós viemos conhecer esse conjunto de artigos como Nova Gazeta, como Luta de Classes na França. Por que essas duas obras aqui elas são importantes para a nossa história? Porque, bom, vocês estão vendo que elas compõem um conjunto de elaboração teórica. Na verdade, para ser muito preciso, existe um bloco temático aqui dentro do pensamento do Marx, nesse período, que a gente poderia começar com manuscritos. Manuscritos. Gente, que loucura, que tanto de ato falho hoje! Que começa com Manifesto do Partido Comunista, início de 1848. Aí a gente tem Nova Gazeta Renana, Luta de Classes na França,
Temos a mensagem do Comitê Central da Liga dos Comunistas e 18 de Brumário. Dá para a gente pegar esse conjunto, né, de elaborações do Marx de naturezas distintas, né? Aqui a gente tem manifesto, a gente tem programa, a gente tem jornal, a gente tem análise, né, mais de fôlego, a gente tem documento de organização e a gente tem um livro. Mas que dá para a gente uma dimensão desse período e as consequências do processo revolucionário, quais foram os ganhos teóricos do Marx com esse processo, porque tem mudanças, tem noções ali, tem precisões. O Marx, ele ao vivenciar o processo revolucionário, ele vai precisando também a sua própria elaboração teórica. Isso é lindo de ver, lindo de acompanhar. E a gente pode fazer um vídeo só sobre esses ganhos, né? Essas pequenas mudanças, que não são nada pequenas, né? Elas são gigantes, na verdade, que vão fazendo o Marx ser revolucionário, e esse revolucionário que a gente conhece e reivindica e reverencia. Porque vejam, gente, outra coisa importante aqui para o nosso vídeo. Tem gente que acha que o Marx, ele é tipo Atena, a deusa Atena. Não sei se todo mundo sabe, mas na mitologia grega conta-se que Atena saiu, né, nasceu da cabeça de Zeus pronta, já com sua armadura, porque era a deusa da guerra, deusa da estratégia, pronta, né, armada com sua armadura, com suas armas e tal, e, né, detentora ali de todo saber, que também é deusa da sabedoria, porque estava na cabeça dos Zeus, né, enfim. Vejam, gente, Marx não é isso, né? O tempo, os processos, as experiências, elas vão trazendo elementos reflexivos, mudanças no pensamento do Marx. Eu já disse isso para vocês, inclusive, no último vídeo, né, que eu falei do Manifesto do Partido Comunista, como que ali tem noções sobre o capitalismo que foram mudando ao longo do tempo, que o Marx foi precisando, e isso serve para a política também, isso serve para todo o pensamento dele, gente. Não existe um autor que nasce pronto e acabado. Pronto, está lá o Marx, no início dos anos 40, descobriu, né, o materialismo histórico dialético, agora ele sai aplicando o materialismo histórico dialético para tudo, e descobriu a exploração, revelou a opressão do trabalhador. A coisa não é assim, a coisa ela é muito mais cheia de nuances, né? Mais cheia de curvas do que essa grande linha reta que às vezes a gente costuma tratar aí o pensamento do Marx. E isso tem tudo a ver com a nossa história de ditadura do proletariado. Vejam, para a gente entender melhor, a gente tem que focar primeiro na Alemanha. Por que a gente tem que focar primeiro na Alemanha? Porque, vejam, como eu disse para vocês, é um processo revolucionário que está assolando vários países. E, apesar de serem, né, processos que possuem características muito similares, então existem levante dos trabalhadores, né, o processo de luta, ele começa ali contra os resquícios ainda, né, de formas de organização do passado que ainda existem. Então, existem elementos da sociedade, né, aristocrático-feudal dentro da Europa. Então, existe um processo de levante com relação a esses elementos ainda existentes. Mas não só isso, né? Existem ali as especificidades de cada um desses países. Então, existem elementos comuns, mas existem as especificidades de cada um desses países. E esse movimento, o Marx faz o tempo inteiro, de análises específicas, de comparação e de análises mais gerais, porque afinal de contas a gente já tem capitalismo ali e já dá para a gente ver, né, essa unidade no processo de movimento, de luta que está se desenvolvendo ali na Europa naquele momento. Então é muito interessante ver esse processo, né? O tempo inteiro o Marx ele está em busca do quê? Da Revolução Europeia. Ele defende a Revolução Europeia. É maravilhoso isso. Mas para que, de fato, se tenha uma revolução socialista europeia, é preciso um conjunto de movimentos específicos em cada um desses países, certo? E o caso alemão, ele é muito emblemático dentro dessa discussão. Por que ele é muito emblemático? É só porque o Marx está lá? Não. É porque o nível de contradição, ele é muito gigante. Primeiro,
Comparado com a com a França e com a Inglaterra, a Alemanha é um país atrasado. É importante entender que essas noções de avançado, atrasado, aqui na nossa discussão nunca é uma caracterização em si. Nunca é uma caracterização do povo daquele lugar especificamente e que aquilo é uma característica essencial daquele povo. Essas noções, elas aparecem sempre em comparação. E por que isso é importante? Porque é aqui que a gente vai entendendo as características dos movimentos e quais as tarefas postas naquele momento. Então, a Alemanha, ela é atrasada em si mesma? Não. Se a gente pegar a história da Alemanha é a história da Alemanha. Pronto. E acabou. Percebem? Mas comparando a Alemanha com o desenvolvimento francês, a gente vê que existem elementos, né, aquém desse processo. Por isso, a Alemanha, ela é vista como, né, um país que nem é país nesse momento, começa aí o processo de atraso naquele momento, certo? Então, a Alemanha é vista como esse país que está atrasado frente a esse processo de desenvolvimento do capitalismo e aquilo que socialmente já se constituiu. Percebem? Por quê? Bom, primeiro, a Alemanha não é um país. Então, ali é um conjunto de estados que se articulam, enfim. Você tem a Prússia como um estado que tem a maior preponderância ali, né, que acaba dominando os outros estados, acaba impondo politicamente várias coisas, mas você tem estados autônomos. Então, inclusive, uma das tarefas postas para esse momento deste processo revolucionário é a unificação do território alemão, que não vai acontecer, né? Isso, inclusive, é parte do debate que a gente vai fazer hoje. Então, você tem, estados que se articulam, e esses estados, eles ainda carregam dentro de si uma estrutura organizativa muito atrasada. Ou seja, ali a gente ainda tem elementos feudais, aristocrático-feudais, muito fortes existindo em 1848. Então, você tem legislações ainda que se remetem ao período aristocrático, no qual a aristocracia ainda tem todo um poder, né, social dentro desses estados. Você ainda tem relações de propriedade que estão muito mais próximas a esse momento, né, da aristocracia feudal do que propriamente capitalista. Porém, você já tem capitalismo, em especial no território renano, porque vocês devem se lembrar aí das aulas de história. Você tem uma expansão napoleônica, né, na construção do império ali na Revolução Francesa, e o território da Renânia ele é incorporado pelo Napoleão. Então, é implementado, inclusive, Código Napoleônico, que é uma legislação que já reflete relações capitalistas, por isso se fala muito de Código Napoleônico. Então, ali naquele território alemão, você tem uma contradição gigantesca. Você tem aristocracia feudal no poder, você já tem burguesia constituída e, ao mesmo tempo, o mercado internacional já está acontecendo, já está se desenvolvendo, o mercado capitalista, né, em especial a partir dos países europeus, mas você já tem colônias que trocam de forma capitalista com os países, né? Enfim, você já tem um mercado internacional posto. Então, imagine esse conjunto de contradições ali e você já tem um proletariado em processo de organização, em processo de luta, como eu disse para vocês. Eles se levantam nesse momento, ainda sem entender de fato as suas tarefas e suas necessidades específicas, então eles ainda estão a reboque da burguesia. E nesse momento histórico eles vão fazer essa grande ruptura, eles vão entender que é a burguesia o centro aí do seu mal, né? Ou seja, é a burguesia a responsável pelas suas condições, ou seja, pelo problema da exploração e tudo mais. Então, na Alemanha, a gente tem esse conjunto de elementos contraditórios postos e em movimento, tudo junto e misturado. Quando há o processo revolucionário, é o processo de levante, você tem a construção ali de um governo provisório, né? Normal. Que ele vai ser chamado de gabinete de ação. E esse governo, ele tinha como tarefa isso.
E aí, só que o trem é tão maluco dentro da Alemanha que, ao mesmo tempo que você tem ali toda uma discussão da necessidade de unificação dos estados, você também tem a constituição de uma assembleia uma assembleia constituinte para debater a nova Constituição prussiana. Então, já começa uma contradição muito doida. Como é que você vai discutir a Constituição de uma Assembleia Constituinte, ou seja, para debater uma nova Constituição, ao mesmo tempo que você está discutindo em outro lugar, em outro estado, a unificação dos estados? Então, o Marx ele vai acompanhando todo esse processo e ele vai mostrando esse conjunto de contradições e como que, no fim das contas, e é esse o grande segredo aqui, e é esse o grande sentido do negócio, como que a burguesia alemã, ao invés de tomar para si, né, as tarefas que refletem as suas necessidades enquanto classe, ela, na verdade, vai abrindo mão. Ela vai se mostrando uma classe muito frágil. Ela vai se mostrando uma classe muito débil. Mas em si mesma, não. Em comparação com a burguesia francesa, por exemplo, em comparação com a burguesia inglesa, que são duas burguesias que já fizeram seu processo revolucionário, já avançaram muito na conquista das suas, das suas necessidades na constituição de uma forma de organização de sociedade que reflita, de fato, ali o seu poder e a sua dominação. A burguesia alemã, ela fica patinando nesse lugar. Ela vai e não vai, ela é débil, ela se mostra muito medrosa. E com o avanço da classe trabalhadora, vejam, gente, a classe trabalhadora, ela é o antagonista, né, da burguesia natural, ou seja, a existência de um é a contradição, né, com relação à existência da outra ali. O antagonismo está posto. Com a classe trabalhadora, com os operários em levante e em processo de luta, a burguesia alemã, ela prefere se aliar à aristocracia para derrotar o processo revolucionário do que levar a cabo todas as tarefas que seriam revolucionárias nesse momento, que atendessem às suas necessidades e à construção de uma sociedade capitalista. Então, o movimento contra-revolucionário dentro da Alemanha, ele já foi muito rápido, né? E ele foi ali protagonizado por essa aliança entre burguesia e aristocracia feudal. E com isso a Revolução Alemã ela é derrotada. Na verdade, todo o processo de 1848 será derrotado pela contra-revolução, ok? Ou seja, a partir do momento que se abre um processo revolucionário, gente, toda uma força contra-revolucionária ela é colocada em movimento. Tem uma coisa que o Marx fala aqui na Nova Gazeta Renana que eu gosto muito, que ele fala assim, que o terreno da contra-revolução é também o terreno revolucionário, né? Ou seja, você só pode ter contra-revolução se você tem revolução. As coisas, elas caminham juntas ali. E é justamente por conta deste grande movimento, ou seja, se abre um processo revolucionário, eu preciso ter medidas para impedir que a contra-revolução avance e ganhe. Então, aqui a gente está numa medição de forças o tempo inteiro. E é exatamente na efetividade dessas relações que começa a surgir esse processo de elaboração do Marx da ditadura do proletariado. Tem um artigo que se chama, vou abrir aqui para vocês, A Crise e a Contra-Revolução. É um artigo assinado pelo Marx, e ele é publicado, né, no dia 12 de setembro de 1848, e ele, na verdade, é dividido em alguns números. Então, vocês vão ver aí que existem outros números, né? Então, começa com o número 100, depois a gente vai para o número 101, número 102, mas todos compõem aí esse bloco analítico do Marx, né? E é dentro deste artigo que vai surgir, efetivamente, as primeiras noções que vão dar base para o que nós chamamos de ditadura do proletariado. Olha que legal. Porque, vejam, eu estou dizendo para vocês que existe toda essa tensão, mas antes da burguesia se aliar à aristocracia contra a classe trabalhadora,
se conforma, como eu disse para vocês, um gabinete, né, em Berlim. E nesse momento ele é comandado por um figura chamado Camphausen. Eu não sei se é assim que pronuncia certinho, e eu não estou aqui me preocupando com isso, mas o importante é que ele é o chefe desse governo, né, que se constitui aí pós-processo revolucionário, porque a revolução derruba o governo que tinha naquele momento. E ele tem que tocar essas tarefas revolucionárias e conformar ali, né, um governo que reflita esses interesses de classe. Ele é um representante da burguesia. Então, a ideia aqui é que esse governo ele reflita os interesses da burguesia e conforme ali um conjunto, né, de instituições, né, que conforme ali uma legislação que formalize essas relações capitalistas que já se assentam, que já se consolidam no interior da Alemanha. O problema é que o Camphausen, ele vai patinando. Ele vai, só que ele não toma uma atitude efetivamente enérgica para que isso aconteça. Ele não garante que essas medidas elas vão acontecer e que essas novas leis que precisam ser promulgadas, elas vão se efetivar ou elas vão existir de fato, a coisa fica ali no campo do debate. E como a coisa ela não tem ali uma força de efetivação efetiva, bom, vocês entenderam. A contra-revolução ela vai se articulando. E o que é a contra-revolução aqui, gente? São os aristocratas feudais que estão perdendo seus privilégios e é contra eles que esse movimento ele vai se articulando e vai existindo. Então, essa força antiga, né? Essa força social de formas de sociedade anteriores, ela vai se articulando para retomar o poder perdido no processo revolucionário. Por isso que esse artigo chama, inclusive, a crise e a contra-revolução. O que o Marx ele vai defender aqui? Que é preciso constituir um governo enérgico. Essa palavra enérgico é do próprio Marx, tá, gente? Um governo forte, um governo que, de fato, leve a cabo essas tarefas, que efetive essas tarefas, uma vez que ele já tem um respaldo social, a gente tem um processo revolucionário em curso, né? E esse governo, ao ser enérgico, vai impedir o processo de organização da contra-revolução, ou seja, dessas forças que querem tomar o poder de volta, que querem desarticular o novo poder que se constituiu no processo revolucionário. Para isso, o Marx ele resgata uma noção da Revolução Francesa. Qual noção? Que é o Comitê de Salvação Pública, Comitê de Salut Public, que inclusive ele usa o termo em francês aqui. O que foi o governo de salvação pública? É o governo jacobino, é o governo que vai se instaurar em 1793, ele vai ter esse nome, Comitê de Salvação Pública. Existem documentos que vão mostrar quais são, né, as premissas, as prerrogativas do Comitê de Salvação Pública. E esse governo, ele é um governo autoritário. Em que sentido? Ele concentra em si os poderes, então ele não tem ali uma divisão de poderes, ele não tem ali, né, uma participação mais popular no processo, mas a ideia era exatamente avançar na implementação de um conjunto de determinações que consolide a conquista do processo revolucionário. Então, o Marx ele está aqui exigindo, e vejam, nesse caso ele ainda não está falando de trabalhador, ele não está falando ainda de classe trabalhadora no poder. Mas ele está vendo o processo de rearticulação das antigas forças que perderam ali os seus postos para que possam retomar o seu lugar de poder. Ou seja, ele está vendo a contra-revolução se articular. E para que a contra-revolução não avance, não ganhe, não tome espaço, né, é preciso um governo que impeça que isso aconteça. Então, ele está exigindo, inclusive, da burguesia alemã, que tome para si essa tarefa e pare, no fim das contas, de ser bundona. Ele não vai falar isso desse jeito, mas o conteúdo é esse, né? Então, vejam, ele está ali olhando para a história,
olhando para os exemplos que a história já tinha nos apresentado, já tinha mostrado que funcionava, e ele está refletindo aquele momento específico e como que as coisas poderiam, né, se articular e se assentar ali na disputa pelo poder e nas vitórias da Revolução naquele momento. E como é que isso chega na ditadura do proletariado? Aqui, na luta de classes na França. Quando a gente vê a análise que o Marx vai fazer assim, aqui do caso francês, a gente vai ver ele falando especificamente de ditadura do proletariado, e a gente vai ver de novo toda essa relação com o Comitê de Salvação Pública, assim como ele faz aqui na Nova Gazeta Renana. E lá a gente já está vendo um caso, ou seja, um movimento no qual a classe trabalhadora ela já tinha, né, alguns passos a mais com relação aos trabalhadores alemães, e uma burguesia que também tinha dado passos a mais com relação à burguesia alemã. E ali a disputa de classes ela era muito mais agudizada e ela já estava num estágio muito mais explícito de luta de classes no capitalismo, diferente aqui do caso alemão. Veja, isso não quer dizer que aqui a gente tem uma noção de revolução por etapas, tá? Guardem essa ideia, ela vai ficar para um outro vídeo, a gente vai debater isso. Marx não era etapista, tá, gente? Fiquem aí com essa informação, guardem ela no coração, que num futuro não muito distante a gente volta nisso. Mas vejam, a grande questão aqui é a seguinte: em nenhum momento a ideia e a reivindicação de uma ditadura, de um governo enérgico, ainda aqui nesse lugar que a gente está, se dá por uma reivindicação a priori. O que significa a priori? O Marx acha antecipadamente, a partir de uma análise da cabeça dele, né, a partir de um conjunto de conceitos que ele já tem na cabeça dele, que ditadura é o melhor, então ele vai à realidade impor este conceito, impor essa ideia, porque ele acha que é a melhor. Não. A própria dinâmica do processo e a própria articulação dos atores políticos em cena faz com que ele perceba e que ele entenda que seja, né, necessário a implementação de um governo com essas características. E que ele também não inventou da cabeça. A partir do momento em que ele conhece o processo histórico, a partir do momento em que ele conhece, né, toda a dinâmica e o processo de luta, e fica muito claro isso no Luta de Classes na França, quando ele vai reconstruindo, inclusive, o processo de luta entre as classes que constituem o Estado francês. Então, a gente vê ele voltando em 1830, por exemplo, ele vê, né, ele voltando ali em outros momentos da história francesa que mostrem esses embates de classe e como que isso vai conformando e dando a cara do que veio a ser a República Francesa em 1848, né, que é a implementação da República durante o processo revolucionário, da Segunda República Francesa. Ele vai vendo essa necessidade. Então, a ideia de ditadura do proletariado, ela surge de dentro do próprio processo, a partir dessas experiências já postas historicamente e também pelo movimento real que acontece, e ele vai concluindo isso em suas análises. Então é muito legal a gente ir vendo como é que ele vai precisando isso na pontinha do lápis, né? Em 1848 a gente tem o quê? A gente tem, né, setembro de 1848, a gente tem governo enérgico contra a contra-revolução. Em 1850, a gente tem ditadura do proletariado na França, porque os trabalhadores têm condições de tomar o poder e podem, de fato, implementar ali o seu governo e que para levar a cabo as suas tarefas, né, e a conquista ali das transformações necessárias e que são consequências do processo revolucionário, ele precisa derrotar a contra-revolução e, por isso, né, a necessidade de uma ditadura.
Então, é muito legal a gente acompanhar esse caminho e ver esses processos, né, esses desdobramentos, mas principalmente perceber que não é um puro conceito, ele não é a priori, e ele está intimamente associado às vitórias do processo revolucionário. Então vejam, aqui ele defende, né, uma ditadura para todo sempre, amém? Não. Fica muito claro um processo de circunscrição temporal, porque isso está associado à necessidade de derrotar as forças contra-revolucionárias. A partir do momento em que você, né, já não tem mais essa ameaça, a gente, né, caminha para um processo de construção do que ele vai chamar de república social. Cenas também dos próximos capítulos dos nossos debates. Então não é para sempre, não é essa característica do que ele está defendendo, enfim. Então, diferente do que, né, muita gente entende ou do que é atribuído ao pensamento do Marx, né, essa tensão entre democracia e ditadura. A ditadura do proletariado, ela é justificável porque a gente vive numa ditadura da burguesia, enfim. A coisa, ela tem muito mais camada e ela tem muito mais determinações do que simplesmente isso. E vocês estão vendo também que não está assentado numa noção moral. E isso é uma outra reflexão importante quando a gente fala do pensamento político do Marx. A gente está aqui falando de um conjunto de reflexões que voltam ali, né, para ideias morais universais, valores morais, né, universais que conduzem a ação humana. Não. Não mesmo. Tudo sempre estará assentado, tudo terá sempre como base as necessidades da classe trabalhadora, as necessidades que vão se desdobrando de outras necessidades. Ou seja, para que eu tenha uma vida boa, eu preciso derrotar essas relações que existem que fazem com que os trabalhadores eles vivam explorados. Para isso eu preciso fazer uma revolução. Mas eu vou fazer qualquer revolução de qualquer jeito? Não, não vou fazer revolução de qualquer jeito. Ela tem que estar a serviço e atendendo à construção de novas relações que possam trazer à classe trabalhadora a realização dessas necessidades, enquanto indivíduo, enquanto pessoa no mundo, enfim, certo? Isso, gente, eu acho que é muito importante da gente entender e extrair dessas páginas. Justamente por quê? Porque a gente tem toda uma tradição marxista que se desenvolveu ao longo do século XX e que muitas vezes construiu receitas de bolo, muitas vezes trouxe conceitos que nós chamamos de a priori para impor ao movimento organizado dos trabalhadores, né? E quando a gente vai voltando ali no que o Marx fez e elaborou, a gente vai vendo que não é bem assim que a banda toca. E por isso que eu quis começar a nossa discussão hoje falando de conceito, de categoria, e que a gente deveria muito mais voltar ao próprio processo e ao próprio movimento de disputa, ao próprio movimento político, ao próprio movimento social, para a gente entender as determinações que saem dele. Porque se a gente já tem a receita de bolo, se a gente já tem os conceitos previamente, a gente vai à realidade impor eles, a chance da gente errar é grande. E a gente vai aprender com Marx outra forma de proceder frente a isso. E é esse elemento novo, essa nova forma de proceder que eu estou aqui trazendo para vocês e eu quero que a gente reflita junto. Percebem? Então, eu convido vocês a voltarem nesses textos e acompanharem a análise. E a permitirem ver a coisa no movimento. Veja, isso significa que o que o Marx está fazendo ali é uma análise de conjuntura, só serve para 1848 e pronto, acabou? Não. Estou mostrando para vocês, inclusive, como que ele desenvolveu uma noção que nós, inclusive, nos apropriamos dela e trazemos ela de uma forma, né, estruturante dentro de uma compreensão marxista da realidade.
Agora, o que eu estou chamando a atenção é que não dá para transformar isso num conceito a priori, na receita de bolo. É isso que eu queria chamar bastante atenção. E como eu disse, isso aqui é só o início desse debate, né? A gente vai ver ele ganhando mais corpo, né? Cumprindo um outro papel aí dentro da elaboração do Marx, um outro papel mais ou menos, tá? Eu falo um outro papel no sentido de que a gente vai ver ele já dentro de uma elaboração mais programática do Marx. Então, quando a gente chega lá na Primeira Internacional, por exemplo, a ditadura do proletariado já está incorporado no programa. Aqui a gente ainda está vendo todas as tensões com a própria Revolução Burguesa em curso, né? Então, a coisa, ela tá ganhando contorno. Mas, de novo, ela sai das necessidades do próprio movimento. Ela não é uma imposição do Marx à realidade. E é isso que é muito bonito da gente ver e é muito bonito da gente acompanhar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Em algum momento, rolou 2 escorregadelas aqui nesse vídeo. Vocês viram que eu parei e fiquei pensando. Com certo aí na descrição. Porque às vezes a gente faz isso mesmo, a gente comete uns atos falhos, mas tá tudo certo. O conteúdo tá super ok. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí o vídeo, segue o canal, deixa o seu comentário, né? Sugiram novos temas, eu estou sempre aberta aí para incorporar, né, a discussão de vocês. E aí, inclusive, já tinha aberto uma caixinha lá no Instagram, alguns temas já surgiram. O próximo vídeo vai ser de um tema desse, que saiu aí da caixinha no Instagram, que eu espero que vocês gostem. Então é isso. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima.